pessoal, tudo bem com vocês? Murilo Perim aqui, mas podem me chamar de Mupa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a antropomorfização de um personagem. Mas o que é isso? O quê? Bom, antropomorfização é a ideia da gente transformar um personagem que pode ser um animal, pode ser um objeto, em um personagem que tem características mais humanas. Então, nesse exemplo aqui eu escolhi o ursinho. A primeira coisa que vocês vão ver que eu estou fazendo aqui nas nossas imagens é escolher uma série de fotos de um urso. Primeiro eu peguei um rostinho de frente, depois o urso apresentando todo o corpo dele de lado. E a partir dessas fotos eu comecei a estudar o formato do corpo dele, a estrutura desse urso. Então eu entendi que o focinho ali ele vai estar um pouco projetado à frente, que ele tem um rosto bem redondão, as orelhas são um pouquinho mais afastadas na parte da cabeça, elas são distantes entre si. Tudo isso eu aprendi nesse primeiro esboço do rosto. Então essa é a primeira dica. Quando vocês quiserem transformar um objeto em um personagem que lembra a espécie humana, um personagem que é mais simpático, que conversa, peguem esse objeto e façam uma série de estudos desse objeto em diversos ângulos. Entendam a forma desse objeto. Se forem fazer isso com um animal, a mesma coisa. Escolham um animal, busquem várias referências em ângulos diferentes e tentem compreender a forma desse animal. Façam diversos esboços, um na sequência do outro. Como exemplos bem famosos que a gente tem desse tipo de trabalho, dá para citar, por exemplo, o Sonic, que é um ouriço azul e nem lembra tanto o ouriço. Nesse caso, dá até para dizer que eles pegaram o animal, se inspiraram nesse animal para fazer um personagem que tivesse algumas características dele. Mas também tem alguns outros exemplos que é muito evidente diversas imagens, diversos aspectos visuais que vêm desse animal. Como, por exemplo, no caso das tartarugas ninjas. Ali a gente vê o casco, vê o formato do rosto, vê também mais ou menos o formato das patinhas na parte de baixo, mas mesmo assim, tudo aquilo é aproveitado de uma maneira que o animal parece um pouco mais uma pessoa. E quando pensamos em objetos, dá para citar, por exemplo, a animação da Bela e a Fera, onde tem ali um bule, um candelabro, todos eles também com os rostinhos humanos e se comportando como humanos. A grande diferença nesse caso é que ali o formato do objeto, tanto no caso do bule quanto do candelabro, no caso da Bela e a Fera, é muito respeitado. Segue sendo mais ou menos o mesmo formato para o personagem, o mesmo formato que o objeto possui, apenas colocando um rostinho, algumas mãozinhas. Então tem essas duas opções também. A gente pode se basear um pouquinho mais na forma do que é o corpo humano, colocando algumas características do objeto ou do animal, ou a gente pode se basear na forma do objeto e do animal, trazendo algumas características humanas. Eu acho muito mais interessante nesse segundo caso. É muito comum a gente encontrar esses personagens em jogos de videogames. Eu estava falando do Sonic, mas também tem o Crash, tem o Spyro, tem as tartarugas do Mario World, ou seja, uma série de possibilidades, né? E também em animações, como você tem a Bela e a Fera para objetos, a gente pode pensar também em carros. A animação da Pixar, onde a gente vai ter uma série ali de carrinhos que, de acordo com o que eles lembram visualmente, de acordo com o que a gente consegue compreender deles, a personalidade deles também é planejada. Voltando ao nosso exemplo em específico, podem ver que depois de naquela primeira folhinha eu tentar estudar o formato do personagem, o formato do animal, o urso nesse caso, agora na segunda folha eu comecei a trazer esses elementos que vão deixar ele um pouco mais caricato e um pouco mais simpático. Então eu modifiquei um pouquinho já a estrutura dele, eu deixei a estrutura do urso um pouquinho mais compacta, eu tinha reparado que as patas traseiras parecem ser um pouquinho mais curtas que as patas dianteiras, porque o urso ele é mais robusto também na parte de baixo, mas no meu caso aqui eu estou pensando em usar o urso, esse animal que é bem forte, para fazer um ursinho trabalhador. Então eu exagerei no formato do peito, deixei as patinhas de baixo mais curtinhas. Tudo isso através dos estudos que eu fiz antes. Depois as duas cabecinhas ali do lado e a terceira que eu estou desenhando nesse momento, eu já estava começando a imaginar como poderia ser a cabeça desse ursinho, como poderia ser a expressão dele.
Então, eu fiz um primeiro teste, estava ali no esboço ainda do lápis azul, coloquei o focinho do ursinho direcionado aqui para baixo, inclinei ele dessa maneira, comecei a colocar um tipo de olho, a orelha, mas acabou que eu não gostei muito, achei que a separação entre as orelhas não estava funcionando naquele primeiro exemplo, o focinho não parecia ter muita profundidade, não estava bem também bem aí representado, então eu fui para um segundo esboço, esse outro que está ali escondidinho um pouco pela minha mão nesse momento. Naquele segundo esboço, sim, eu consegui resolver um pouquinho melhor o focinho do urso. Eu puxei ali uma região mais escura e duas regiões em formato de arco que saíam do focinho do urso. Vamos agora então, depois desses estudos, depois de entender a forma do animal, depois de entender como eu representaria esse rostinho para ele, como eu brincaria com o formato da estrutura, vamos para o esboço do nosso desenho final. Primeira coisa que eu fiz então, eu já sei que eu vou representar esse urso numa posição que ele está de pé, que ele está segurando um objeto para mostrar esse urso trabalhador, esse urso mais braçal. Então eu decidi colocar minha folha no formato retrato. Lembrando que o formato retrato, quando a gente fala aqui da posição da nossa folha, é a folha assim, de pezinho. Quando a gente fala de formato paisagem, ela está deitada. Além disso, a primeira coisa que eu faço é a estrutura da cabeça do urso. Para quê? Para eu conseguir posicionar bem o meu personagem, porque eu vou usar a cabeça de referência para fazer todo o resto, para ver se ele vai caber na folha. Olha como eu tomo cuidado para não deixar o desenho tocar as margens da folha, mas mesmo assim eu aproveito bem o espaço da folha inteira. Olha como a cabeça e o martelão que ele está segurando estão posicionados na parte de cima. A primeira coisa que a gente olha é a cabeça ali do ursinho. Depois eu aproveitei bem a largura da folha para representar essa largura do peitoral do ursinho forte e também dos braços, um ali apoiado nele e o outro segurando o martelão. E com o espaço que eu tinha ali debaixo da folha, eu fiz as pernas um pouquinho mais curtinhas, porque isso já existia um pouco na estrutura do animal, do urso, e também porque eu queria brincar com diferentes proporções, com tamanhos um pouquinho diferentes entre o martelo muito grande, o tronco um pouquinho mais largo e as pernas bem curtinhas, trazendo ali uma brincadeira que fica legal no personagem, com tamanhos bem diferentes. Terminei de compreender todo o formato, toda a maneira como eu iria representar esse personagem. Aí o resto, vocês já sabem, eu fui começando a escolher um formato de olho, um formato de orelha, um formato de sobrancelha. E tá aí o nosso resultado final. Eu aconselho que vocês façam o mesmo teste com outros animais e objetos. Por hoje é isso, muito obrigado, forte abraço e até o próximo Rabisco.